E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai falar sobre pronomes possessivos e demonstrativos, a segunda parte. Então vamos fazer uma retomada. Na aula anterior, a gente estudou sobre os pronomes demonstrativos. Aprendemos, entre outras coisas, o seguinte, que os pronomes demonstrativos são as palavras este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. Por vezes, os pronomes demonstrativos aparecem combinadas com preposições em formas como desta, neste, naquele, disto e entre outros, tá? Podem fazer referência a partes do próprio texto e também podem ser utilizados para introduzir informações novas. Na aula de hoje, a gente vai estudar apenas os pronomes possessivos, certo? Vamos lá então. Vamos analisar esse anúncio. Vamos observar esse anúncio e fazer a leitura dele. Vamos lá. O título é: Tem muita criança ocupada com trabalho que não é da escola. O trabalho doméstico infantil tira muitas crianças da escola. Crianças que neste momento podem estar cuidando de casas de gente como você. No Brasil, 1 milhão de meninos e meninas trocaram os estudos pelo trabalho. O UNICEF ajuda a levar essas crianças e adolescentes de volta às salas de aula. Mas para isso, precisa do seu apoio. Se você conhece algum caso de exploração do trabalho infantil, denuncie. Tá? Então a gente vai analisar esse anúncio e a gente vai fazer a seguinte análise. Observe que o anúncio alerta para um tipo de trabalho. Você conseguiu identificar que tipo de trabalho? A resposta é: o anúncio alerta para o trabalho doméstico feito por crianças e adolescentes. Vamos para essa outra pergunta. Veja que o anúncio pede que denuncie situações de exploração do trabalho infantil. Há uma palavra destacada no texto, a palavra seu, que é um pronome possessivo. A quem ele se refere no texto? A palavra seu se refere ao leitor, a você que leu o anúncio. Perceba que nesse anúncio, o pronome possessivo seu, no trecho seu apoio, indica um vínculo de posse entre você, leitor a quem o anúncio se dirige, e o apoio à campanha denunciando casos de exploração do trabalho infantil. Então, como podemos conceituar pronome possessivo? Vamos lá entender um pouquinho como que a gente pode conceituar o pronome possessivo. Pronomes possessivos são aqueles que acompanham ou substituem o substantivo, indicando a relação de posse entre as pessoas do discurso e as coisas possuídas. Alguns exemplos de pronomes possessivos são o meu, o minha, o teu, o tua, o seu, o sua, o nosso ou nossa, o vosso e vossa. Vamos entender o efeito de sentido desses pronomes nos textos. Então a gente vai ler o trecho da entrevista que vem a seguir. Ela diz assim: Remando forte. Essa é uma entrevista de Roberta Borsari, campeã brasileira de Kitesurf, para a revista Aventura e Ação. Tá? A revista pergunta: O que aconteceu de especial nesse evento? Ela responde: Essa foi a minha melhor prova, não só pela colocação, mas pelo meu amadurecimento, minhas estratégias. Agora, sem dúvida, que o convite para participar da equipe da Mega Kikes foi sensacional. Aí a entrevista continua, que pergunta: De que forma essa conquista irá refletir na sua carreira? Ela responde: Espero que ela contribua não só para a minha carreira, mas também para o kitesurf brasileiro, que o nosso país tenha mais visibilidade lá fora. Veja que a primeira resposta de Roberta foram empregados 4 pronomes, que foram o essa, o minha, o meu e o minhas, sendo que 3 deles indicam ideia de posse em relação aos substantivos a que se referem, ou seja, são pronomes possessivos. Aí a gente tem em destaque aí, minha melhor prova, tá? Que é o minha, pronome, e prova o substantivo. Nós temos o meu amadurecimento, o meu, que é um pronome, e amadurecimento, que é um substantivo. Nós temos também minhas estratégias, que é o mesmo caso, minhas, que é um pronome, e estratégia, que é um substantivo. Observe também que na segunda pergunta, o foco é a carreira da atleta, e o substantivo carreira, na pergunta, está acompanhado pelo pronome sua, e na resposta está acompanhado pelo pronome minha. Essa mudança de pronomes indica ideia de posse relacionada à pessoa que fala, tá? Aí a gente tem aqui o destaque, sua carreira. E também tem minha carreira. O pronome possessivo sua
é usado pelo entrevistador para referir-se à carreira da entrevistada. O pronome possessivo minha, ele vai ser usado pela entrevistada para se referir à própria carreira. Esses exemplos eles vão reforçar que os pronomes possessivos costumam aparecer associados a substantivos no texto. Atenção! Vimos que nesse texto, os pronomes analisados indicavam a ideia de posse. No entanto, os pronomes possessivos, além da noção de posse, podem transmitir uma ideia de respeito, afeto, ofensa ou cálculo aproximado. Por exemplo, a gente tem esse exemplo aqui que diz assim: não se preocupe, minha senhora, nós resolveremos o assunto. A gente tem uma ideia do pronome de respeito. O segundo exemplo diz assim: a garota já deve ter seus 15 anos. Aí a gente já tem um pronome dando ideia de cálculo aproximado. O terceiro exemplo diz assim: seu irresponsável, você podia ter morrido. E aí a gente tem um pronome fazendo menção de ofensa, tá? Nesse outro exemplo a gente tem: meu filho, por favor, tenha cuidado. Então aí já dá uma ideia de afeto. Fique atento. A utilização de alguns pronomes possessivos pode gerar ambiguidade, ou seja, duplo sentido. É o caso de seu, sua, seus e suas, que por vezes originam dúvidas quando é o elemento possuidor. Para evitar ambiguidades, utilizam-se as formas contraídas, ou seja, o dele, o dela, o deles e o delas. A gente tem aqui um exemplo que gera ambiguidade. Diz assim: a professora proibiu que o aluno utilizasse seu dicionário. Não sabemos se o dicionário é da professora ou do aluno, tá? Então aí a gente tem um duplo sentido. Outro exemplo, que a gente pode utilizar as formas contraídas para tirar essa ambiguidade. Diz assim: a professora proibiu que o aluno utilizasse o dicionário dele, ou a professora proibiu que o aluno utilizasse o dicionário dela. Tá? Podem perceber que aí não existe mais o duplo sentido quando a gente usa essas formas contraídas. É importante saber uma especificidade do pronome possessivo seu. O pronome possessivo seu, muitas vezes, é confundido com a linguagem coloquial do pronome de tratamento senhor. Essa situação só pode ser analisada através de um contexto. Vamos observar o exemplo então. Diz assim: seu carro está no estacionamento. Pronome possessivo, aí a gente tem. Seu Augusto, faça o favor. Aí a gente já tem um pronome de tratamento senhor. Uma especificidade do pronome vosso, que é uma característica peculiar do pronome vosso. Os pronomes possessivos vosso, vossos, vossa e vossas são utilizados em texto rigorosamente formais. Aí a gente aqui tem um exemplo dos textos bíblicos, que diz assim, lá em Lucas 10. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos no céu. Tá? Vamos para exercitando para ver se vocês conseguiram compreender um pouco da aula de hoje. Vamos para a questão 1. Questão 1 diz assim: leia o trecho e analise a expressão destacada. Aí a gente vai ler esse trecho, que é um depoimento de Paulo. Diz assim: eu, que é o Paulo, não estava nem aí para os colegas e apresentava o meu trabalho, certinho, no tempo estabelecido pela professora. No final de minhas apresentações, os professores costumavam dizer: você mostrou que domina o assunto. Tá? Vamos lá. Letra A. A quem se refere a expressão destacada? Aí vocês podem perceber que o destaque está na palavra meu trabalho. Para quem se refere? A expressão destacada se refere ao pronome eu, que no caso a gente está falando do Paulo. Tá? B. Observe o trecho. Eu não estava nem aí para os colegas e apresentava o meu trabalho. Reescreva adequadamente fazendo as seguintes substituições. A gente vai mudar essa frase fazendo essas duas alterações. Primeiro, o trabalho por trabalhos e o trabalho por informação. Tá? Na primeira situação a gente tem assim: eu não estava nem aí para os colegas e apresentava os meus trabalhos. Na opção 2 tem: eu não estava nem aí para os colegas e apresentava a minha informação. A gente fez essa troca aí também. Questão 2. Que tal a gente agrupar os pronomes possessivos de forma adequada, com base nesse quadrinho que vocês estão vendo? Em cima a gente tem todos os pronomes possessivos, tá? Que é o minha, o sua, o nosso, o vosso, o meu, o teu, o tua, o vossa, os nossos, os suas,
dele, delas, nossa, deles, nossas, o seu, dela, vossos, vossas, seu, tuas, sua, meus, suas, dele, teus, deles, minha, dela, seus e delas. Todos esses são pronomes possessivos e a gente vai colocar nesse quadrinho adequando à situação, tá? Aí a gente tem a pessoa do discurso, que tem a primeira pessoa que é o eu, no singular, que a gente pode colocar os pronomes possessivos meu, meus, minha e minhas, tá? Aí a gente tem a segunda pessoa do discurso, no singular também, que a gente pode colocar o teu, o teus, o tua e tuas. Nós também temos a terceira pessoa, do singular também, que nós podemos usar os pronomes possessivos seu, seus, suas e suas, dele, deles e dela e delas, tá? E aí a gente tem a situação também do plural, que é a primeira pessoa do plural, que podemos usar nosso, nossos, nossa e nossos. A segunda pessoa do plural, que podemos usar o vosso, vossos, o vossa e vossas. E a terceira pessoa do plural, que podemos usar o seu, seus, sua e suas, dele, deles, dela e delas, tá? Vamos sintetizar um pouquinho do que a gente aprendeu hoje. Os pronomes possessivos, no seu sentido. Os pronomes possessivos costumam aparecer ao lado de substantivos para indicar posse, relação de parentesco, relação de afeto, respeito, ofensa, agente ou ativo da ação verbal, entre outros. E a sua forma é quando os pronomes possessivos sofrem flexão de pessoa, número e gênero. Tá? Então, assim, essa foi um pouquinho da aula de pronomes possessivos. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre essa aula. Para outras aulas é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.